Telespectadores, bloco de número 3. Geninho entrevista Dr. Daniel Itocaso, advogado atuante nesta cidade. Muito atuante e muito elegante. É também da Seixinoí ainda? Exatamente. Satisfação, viu? Satisfação é minha. Muito obrigado pela sua presença. Minha gente, prestem atenção. O assunto é Lei Complementar de número 150/2015, de junho de 2015. Os novos direitos da empregada doméstica. Dr. Daniel Itocaso, quem é considerado empregado doméstico? Bom, Geninho, essa pergunta muita gente tem feito, não só agora, antes mesmo da lei, havia essas dúvidas, esse questionamento. Empregada doméstica pode ser conceituado como a pessoa que presta serviços habitualmente a uma pessoa ou grupo familiar, que não desempenha atividade econômica. Por exemplo, um doméstico pode ser uma babá, um cuidador de idosos, pode ser um motorista, desde que a família não desempenhe atividade. Sim. Se trabalha numa casa e para uma pessoa, um grupo familiar, mas que futuramente implanta-se uma cozinha industrial nos fundos da casa, essa doméstica vai ser considerada um trabalhador comum. Essa é a diferença. Então vai ser nessa questão aí, tá? Da atividade econômica que vai separar o empregado doméstico do trabalhador comum, que é o urbano e rural. Entendi. Urbano e rural, uma coisa, outra coisa é outra. Exatamente. Separadíssimo. Posso te dar outro exemplo. Outro exemplo. Um caseiro. Caseiro. Tem um sítio, as pessoas usam o sítio para atividades recreativas e, de repente, eles criam uma vaquinha ali, começam a produzir leite, queijo, começam a vender, ter um lucro. Esse mesmo caseiro vai ser o quê? Considerado antes doméstico, agora considerado um trabalhador rural. Então essa é a diferença, né? E te dou mais um para elucidar melhor a questão, né? É um motorista. O motorista leva a família para passeios, né? Trabalha só para o grupo familiar, porém, ele vai trabalhar também na empresa do proprietário. Esse mesmo motorista, que era doméstico, vai ser considerado um trabalhador urbano. Então são essas nuances que são importantes. Apesar que essa nova lei complementar, que é a chamada PEC das domésticas, que transformou-se nessa lei complementar 150/2015, então está bem recente, né, está fresquinho, e foi promulgado em junho de 2015. E alguns direitos foram regulamentados após, né, num prazo de 120 dias, mas que quase que parou o direito das domésticas com os trabalhadores urbanos e rurais. É realmente muita informação. Diferença entre diaristas e domésticas. Essa é uma celeuma que vinha sendo travada na justiça trabalhista. Alguns tribunais, alguns juízes consideravam que trabalhando um dia, 2 dias, 3 ou todos os dias, ou seja, a periodicidade, esse é o critério que se utilizava para determinar quem seria diarista e quem seria doméstica. Então, o número de vezes que a trabalhadora ia trabalhar na residência do familiar é que determinava se era diarista ou não. Então, os tribunais, alguns consideravam, olha, até 2 vezes diarista, acima de 2 era doméstica. Outros, não, tinha que trabalhar todos os dias, de forma habitual. Então, causava-se uma insegurança jurídica para todos, né? Não se tinha um critério definido. Então, agora a lei espancou todas as dúvidas. Agora a lei definiu até 2 vezes, o critério ainda continua da periodicidade. Até 2 vezes de trabalho na mesma família é considerado diarista. Acima 2 de vezes 2 por semana, você por disse. semana, exatamente. Só? Só. 2 vezes eu pensei que fosse umas 3. Não, até 2 diarista. Acima de 2 é considerado empregado doméstico. Porque a diarista é considerada autônoma. Ela que dita, né, ela não tem subordinação, ela que dita os horários que quer trabalhar, os dias da semana que ela pode trabalhar, porque normalmente ela trabalha para várias pessoas, Sim. em várias casas. Então ela não tem toda essa disponibilidade. Agora já a doméstica não, é uma trabalhadora subordinada, recebe salário, ou seja, um salário mensal, né? Recebe o quê? Todos os direitos que eu vou comentar posteriormente, e o grau de subordinação é total.
né? Então, vai ser de acordo com o que o empregador quiser, os horários que o empregador determinar, os intervalos e tudo mais que nós vamos comentar. Esse é o traço marcante da diarista, que separa a diarista da empregada doméstica. Ou do empregado doméstico. Ou do empregado doméstico. As regras da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, se aplicam às diaristas e domésticas? Não. As diaristas não se aplica porque a CLT se aplica a trabalhadores empregados. E a diarista não é considerada uma empregada. É totalmente autônoma. Ela que dita as normas do seu serviço, né? Inclusive podendo substituir. Hoje não posso trabalhar, posso mandar minha filha, alguém, um parente me substituir. Não existe o traço da pessoalidade, no caso das diaristas. Agora, no caso das domésticas, como empregada, a CLT vai ser aplicada de forma subsidiária. Como tem essa lei específica, a lei complementar específica que rege os direitos e deveres da doméstica, vai ser aplicado quando houver lacuna na lei. Quando houver alguma obscuridade, alguma lacuna na lei, naquilo que não tiver contradição, né? Então, aplicar-se assim a CLT, mas de uma forma subsidiária. Primeiramente, aplica a lei específica da doméstica. E, no segundo plano, havendo dúvidas, lacunas, aplica-se a CLT. Mas acho difícil acontecer. Você deixou bem evidente a história, né? Separa uma coisa da outra, não é? Exatamente. Até 2 vezes por semana ela é diarista, mais é doméstica. Exatamente. Separou. Exatamente. Mas pode ter alguns direitos que consagrados na CLT, por exemplo. É quando o empregador não registra a doméstica. Aí depois ela vai ser dispensada, vai pleitear os seus direitos na Justiça do Trabalho. E o registro na carteira é muito importante para quê? Para fins de recolhimento de fundo de garantia, para fins de recebimento do seguro-desemprego. E como que ficaria? O seguro-desemprego não será pago porque não tem registro. Aí o juiz pode usar por analogia a CLT e fala, puxa vida, eu vou aplicar o dispositivo legal que manda indenizar. Já que não registrou, eu vou mandar indenizar o equivalente às parcelas do seguro-desemprego. Então é um exemplo que eu estou te dando que poderá acontecer. De uma salgadíssima indenização. Exatamente. Né? Mortal indenização. Uma indenização por conta disso. Uau. Pela omissão de não ter registrado a carteira. E um dado importante sobre diarista e doméstica é a questão, nos países desenvolvidos, né, Estados Unidos, Europa, está-se cada vez mais difícil ter domésticas. A contratação de domésticas é muito caro, continua muito caro, então é para poucos. Aqui no Brasil, segundo o último censo do IBGE, o número de diaristas vinha aumentando e domésticas diminuindo antes da aprovação da lei. Então, os estudiosos no assunto estão dizendo que a tendência é aumentar essa diferença. Ou seja, vai ser para poucos também ter uma empregada doméstica contratada como empregada. As faxineiras, com todo respeito, estavam se sentindo as deusas do Olimpo, viu? Exato. Eu sei o que eu estou falando. Uau. Doutor Daniel Itocaso, o que já era assegurado às domésticas? Já tinha algumas garantias das domésticas, que é o direito à aposentadoria, ao salário mínimo. PIS, PASEP, aquele negócio todo? Exatamente. A toda férias, 13º salário, licença maternidade, licença paternidade, vale transporte, tudo isso já era assegurado. Basta licença prêmio, não. Não. Isso não existe. Não. Basta dizer que a lei das domésticas era da década de 70, 72. Aí veio a Constituição, ampliou os direitos. E depois agora veio essa nova lei complementar, coroar e tentar equiparar aos trabalhadores urbanos e rurais. Elas ficaram poderosas agora, né? Ficaram poderosas. Com certeza. E onerosas. Exatamente. Com certeza, não é fácil, não. Quinta pergunta, doutor Daniel Itocaso. Quais são os novos direitos da doméstica? Pode responder naquela câmera, por favor. Nós vamos elencar alguns deles, os mais importantes. O primeiro deles é com relação à jornada de trabalho. Atualmente, a jornada é de 8 horas diárias e 44 semanais, igualzinho ao que tem aos trabalhadores urbanos e rurais. A diferença é que
O empregador doméstico vai ter que fazer o controle de ponto. Claro que ponto eletrônico não, porque é algo caro, mas o controle manual de ponto vai ter que fazer, que seja num caderninho, tá? Vai ter que estipular os dias e anotação diária da hora de entrada, hora de saída, porque isso pode ensejar em pagamento de horas extras. Então, vai ter que ser o controle, não aquela marcação britânica que a gente fala, que é entrar todo dia às 8, sair todo dia às 17, todos os dias, pode ser invalidado pela Justiça do Trabalho, porque é impossível, é humanamente impossível todo mundo, todos os dias entrar no mesmo horário e sair no mesmo horário. Então, aqui se faça a marcação real, horário de entrada, horário de saída, intervalo intra-jornada, que é o intervalo de almoço, é assim que deve ser feito. Então, a primeira coisa é com relação à jornada, 8 horas e 44 semanais. Mas peraí, deixa eu te interromper. Claro. De segunda a sexta ou põe o sábado nessa história? Interessante. Se for colocar 44 horas, ficaria 4 horas para se compensar o sábado. Caso a empregada doméstica considere que não poderá trabalhar no sábado ou não seja interessante, o empregador concorde, faz-se por escrito essa compensação, pulverizando as 4 horas durante a semana. Pode. Pode. E não querer no sábado e pulverizar durante a semana, exatamente. Interessante, por acordo individual de trabalho, ou seja, esse acordo entre empregado e empregador não precisa da bênção do sindicato, não precisa passar pelo crivo do sindicato intermediar, como ocorre para os trabalhadores urbanos e rurais. Então, esse é um ponto diferenciado. Outro ponto diferenciado, a jornada pode ser em regime parcial, em até 25 horas semanais. Ou seja, a gente falou de custos, de repente o custo é muito alto, contrata-se uma doméstica por um período menor, que não ultrapasse 25 horas semanais, que tenha no máximo 1 hora extra por dia. Tá? Então pode diminuir a carga horária, diminuindo o ganho? Diminuindo o ganho. Pode? Oficialmente? Oficialmente pode, proporcionalmente ao piso regional, esse é importante, ao piso regional de São Paulo. Que hoje é? Hoje está em torno de 950. Entendi. É um ponto, me fala. Eles chamam de paulistinha. Paulistinha. Esse é um ponto importante, porque a gente tem visto na Justiça do Trabalho essa discussão, se é sobre o salário mínimo ou piso regional. É piso regional. E muitas domésticas entraram e podem entrar questionando justamente esta diferença. Que são quantas horas semanais? Até 25 horas semanais. Até? Até 25 horas. E vai ser proporcional o ganho ao salário mínimo regional. Fora horário de almoço, essas coisas? Fora o horário de almoço, exatamente. O intervalo de trabalho, 25 horas. 25 horas, de segunda a sábado tem que ser 25 horas. 25 horas semanais. Semanais. Então, e tem mais um detalhe. Tem também a jornada 12 por 36. No caso de cuidador de idosos, pode se determinar por uma questão de necessidade. Olha, vamos estipular 12 horas trabalhadas e 36 de folga. Mas isso precisa estar escrito. É importante formalizar tudo isso. Preto no branco. Exatamente. Ok. As novas regras têm efeito retroativo? Essas novas regras podem ficar tranquilos, o empregador não precisa preocupar com relação a isso. Não terá efeito retroativo. Não terá qualquer prejuízo no passado, se o fundo de garantia, que é um novo direito que foi agora determinado, não foi recolhido, que era optativo, e a gente sabe o que é optativo, é algo que na prática não é feito. Então não terá que recolher retroativamente o que deixou de ser recolhido. Agora, tudo a partir de agora. A obrigação é agora a partir de outubro, que regulamentou essa questão do fundo de garantia. Perfeito. Você é ótimo como entrevistado, viu? Muito seguro, muito tranquilo. Estou adorando você, Daniel. Adorando. Porque São anos de labuta. Nós tínhamos falado de Seixonoye há muito tempo. Hoje você está como causídico aqui. São 18 anos. Então, data máxima vene, mas indúbio pro ré, né? O empregador pode efetuar descontos no salário do trabalhador de gastos com moradia e alimentação? Esse é um detalhe importante. Não pode, de forma alguma, estar previsto na lei, de forma taxativa, não pode haver desconto de vestuário, alimentação. De repente, vai se fazer uma viagem, leva-se a babá, não pode cobrar esse transporte dela, a estadia em hotel. Apenas vai se pagar exatamente a jornada que ele está realmente trabalhando, sem qualquer desconto. Não pode descontar de forma alguma, senão poderá ter problemas na Justiça do Trabalho. Repete para mim, eu gostei dessa história. Moradia,
alimentação, vestuário, não pode ser descontado do salário. De forma alguma. Entendi. Antes da nova lei, tinha essa dúvida, poderia, não poderia, alguns descontavam, outros não, e agora não pode. Inclusive, se a doméstica mora com os patrões, né, ela vai ter vai pousar, vai pernoitar, né, todos os dias, né, não se pode cobrar, claro, essa pernoite dela na casa dos patrões. Então, isso é bem taxativo. Quer dizer que ela pode pernoitar e não cobrar pelo pernoite? Exatamente. Exatamente. Como optativo na parte dela? No caso, nesses casos que a doméstica tem a necessidade de pousar na casa dos patrões. Não se poderá cobrar de forma alguma e descontar nada dela. Entendi. Quer dizer que então pernoita, mas eu continuo recebendo. Mas e se eu exigir um tanto mais para pernoitar na casa? Sim. Aí é diferente. É a estipulação entre as partes, tem que colocar no papel para ficar muito claro. Exatamente. Fechou. E colocar, se houver hora extra, banco de horas. É permitido agora. É uma das inovações da lei. Faça o banco de horas igual acontece como qualquer trabalhador comum. É uma forma de se compensar durante um ano essas horas feitas. As primeiras 40 tem que se pagar e o restante delas tem que se compensar durante o ano. Burocracia, né? Querido, um abraço. Adorei te receber. Foi ótimo. Eu que agradeço novamente a presença. Já faremos uma selfie. Já. Com certeza. Na sequência, vocês vão ficar com lição de vida e encerramos o programa desta semana.